Então, a população palestina, ela está guetoizada, ela mora num gueto na faixa de Gaza, e em guetos menos radicais, ou seja, menos absolutos, mas também em guetos na Cisjordânia. Aquelas áreas A, que são as maiores contingências populacionais, são áreas, são como bantustões na África do Sul, e essa é a comparação que se faz, né? Então, a população palestina, ela está na faixa de Gaza há 16 anos, encerrada. 2 milhões de pessoas estão encerradas. E achar que essa população não pode lutar contra essa situação é errado. A lei internacional garante que ela possa lutar contra. Quando o Hamas realizou esse ataque no sábado, veja, Breno, ele não foi lá nos Estados Unidos realizar um atentado. Ele não foi em qualquer outro território, país, contexto realizar um atentado. Ele estava atacando, infelizmente, uma população civil, quisera eu que fossem só bases militares, no país que mantém a situação sobre ele mesmo, né? Então, não é possível comparar isso à atuação de um ISIS. A própria comparação do Hamas com ISIS visa essa deslegitimação da resistência palestina, preparando, portanto, uma ofensiva maior, que está só esperando o momento. A ofensiva maior sobre a faixa de Gaza parece estar sendo realmente construída, e se não aconteceu ainda, porque está se preparando o momento. Mas eu não focaria toda a atenção na invasão por terra, porque os ataques aéreos já estão causando um estrago, né, irreversível. Quando a gente vê, né, o trauma que a população está submetido na faixa de Gaza, isso vai ter um efeito, vai perdurar por 1, 2 gerações, pelo menos o trauma. Criancinhas de 3 anos traumatizadas, absolutamente traumatizadas, o que vai acontecer com essa criança? Como que ela vai ser tratada psicologicamente desse trauma? Então, é muito frustrante para quem, e não estou dizendo de mim, né, porque eu sou professora acadêmica, analiso, dou aulas e tudo mais, história árabe, mas eu estou falando de pessoas que estão envolvidas em tentar trazer uma solução, né, uma solução pacífica, levar a que esses 2 povos e seus vários grupos possam viver em paz nessa região, né? É muito frustrante para quem trabalha, portanto, nessa frente, ver o que está acontecendo hoje, porque décadas de trabalho vão por água abaixo quando acontece isso. Arline, o Vegan Johnny pergunta, professora Arline, é correto caracterizar Israel como um regime de apartheid? Johnny, o Estado de Israel tem dentro dele 20% da população que é palestina. Em 49, quando se consolidou o Estado de Israel em 78% do território, sobraram ali, depois da expulsão, né, da Nakba, da expulsão de 700 a 800 mil palestinos, sobraram cerca de 100 mil palestinos dentro desse Estado que se formou. Esses 100 mil palestinos foram submetidos a um regime legal, uma legislação derivada do mandato britânico, baseada nas chamadas leis de emergência. São leis que realmente esvaziam os direitos humanos e civis de uma população. São leis criadas para um contexto de guerra. E um regime militar também. Então, a população civil palestina manteve-se debaixo de um sistema legal, de leis, que não era o mesmo sistema legal aplicado ao judeu israelense. Isso significa que a segregação foi não só mantida, mas promovida. Bom, em 66, o regime militar em relação aos palestinos dentro de Israel foi eliminado. Em 67, o regime de lei marcial foi estendido para a Cisjordânia, na ocupação que aconteceu nesse ano, as leis de emergência também. Porém, as leis de emergência continuam vigentes para os palestinos de Israel até hoje. Mais do que isso, em 2018, para pegar um outro momento assim dentro da legislação, foi aprovada uma lei básica em Israel, que se chama Lei Básica do Estado-Nação, foi por uma margem pequena de votos no parlamento israelense, mas foi aprovada. E é uma lei com poder de constituição. Para revertê-la, precisa ter uma maioria absoluta, o que na atual situação não vai acontecer. E essa lei básica diz que só tem direito à representação nacional dentro de Israel quem for judeu.
Quem não for judeu não tem direito à representação pelo Estado de Israel. Quer dizer, então, que Israel tem, e tem algumas outras coisas nessa lei também, mas esse é o principal. E diz que essa lei diz que é objetivo do Estado de Israel ocupar os territórios palestinos e colonizar os territórios palestinos. Tá? Isso quer dizer, então, que dentro de Israel você tem 20% da população que são palestinos, que estão segregados dentro do sistema jurídico legal e tem, de fato, menores incentivos na sua vida cotidiana e várias carreiras fechadas para eles, começando com a carreira militar. Isso para falar dentro de Israel. Na Cisjordânia, a gente tem, desde Oslo, sob a aparência de um suposto panorama de paz e de acordo de paz e rumo para a paz, digamos assim, a formação de bantustões. A Cisjordânia foi dividida em áreas A, B e C, colocada sobre os diferentes regimes. A área C, ocupação militar absoluta israelense, a área A ainda está sob ocupação, mas está com o governo da autoridade palestina. Entrar e sair é muito difícil, leva muito tempo, o palestino precisa realmente se esforçar muito para viajar dentro do seu próprio território. E há uma segregação de fato, enquanto que os colonos, que são 700 mil na Cisjordânia, desculpa, eles viajam por estradas exclusivas israelenses para suas cidades dentro de Israel, onde vão trabalhar e etc., sem cruzar com um árabe pela frente. Bom, se isso não é apartheid, eu não sei o que é, né? Então, realmente, você tem aí uma segregação mantida por todos os meios, desde o sistema jurídico legal até a implementação militarizada disso, de uma segregação, de um apartheid em relação aos palestinos. Mas não sou nem eu que diz, é Human Rights Watch, Anistia Internacional, diversas organizações das mais sérias do mundo que classificam essa situação como apartheid. A faixa de Gaza, para além de tudo isso, fechada como um gueto, que só o mínimo que entra de comida, água, medicamento, o mínimo que entrou ao longo dos últimos 16 anos foi para manter a população castigada, né? E o castigo, a punição coletiva, é mais um crime de guerra pela lei internacional. O provável, possível, né? E, aliás, o deslocamento de uma população grande, num contexto de guerra, por ordem, como aconteceu agora de Israel em relação aos moradores de Gaza, de 1 milhão ordenado a sair de suas casas, isso segundo o Tribunal Penal Internacional, isso é um crime contra a humanidade. Então, vamos ver se o mundo vai conseguir agir em cima da sua própria lei internacional e fazer com que ela valha para todos, independentemente da sua origem, etnia, acordos e alianças internacionais.